Primeiro, eu queria agradecer a participação de todo mundo. Essa é mais uma webinar promovida pela Women Leaders in Fintechs, e a gente vai falar sobre um assunto super importante, super quente, que é sobre a regulamentação recente das provedoras de serviços em ativos virtuais. E para isso a gente tem aqui um time super qualificado, de profissionais que compõem o Women Leaders in Fintechs, que estão super por dentro aí da regulamentação divulgada pelo Bacen recentemente. Então, estou aqui com a Tati Guazelli, que dispensa maiores apresentações, virou grande especialista no tema. Todos os grandes webinários, a Tati está aqui. A Tati é sócia do Pinheiro Neto, ela atua na área de mercado financeiro, capitais, ativos virtuais, é também mestre em Direito Comercial pela USP. E a gente também tem aqui a Tássila Nogueira, que também está super criando aí essa tradição na área, participando de vários eventos. Tássila, é também um super prazer tê-la conosco. A Tássila, ela é advogada no Cassione Advogados, na área de bancário, meios de pagamentos, fintechs, e também coordenadora do Centro de Direito Bancário da USP. Eu sou a Bárbara Ribeiro, sou advogada com a área, e atuo na área de Direito Penal Empresarial, e também sou mestre pela USP. Então, meninas, a ideia aqui é promover um bate-papo super tranquilo para a gente trazer as principais mudanças aí promovidas pela normativa liberada pelo Bacen. Então, eu queria começar com a Tati. E, Tati, queria te perguntar como que você avalia esse novo arcabouço de regras publicadas pelo Bacen sobre a regulamentação das prestadoras de serviços em ativos virtuais. Bom, primeiro, boa noite a todos, e queria agradecer o convite, é um prazer estar participando de mais um webinar com vocês. Acho que, em linhas gerais, nós vemos aqui com bons olhos a regulamentação, acho que ela traz mais segurança, não só para os investidores desse mercado, mas para os participantes desse mercado. O Banco Central enfrentou um desafio enorme ao desenvolver esse novo arcabouço regulatório, de equilibrar a inovação com a segurança desse mercado. É muito desafiador trazer uma nova regulamentação que traz, obviamente, um custo regulatório sem matar a inovação. E, obviamente, como é natural em qualquer nova regulamentação, acho que tem pontos ainda a serem discutidos, eventualmente aprofundados, aprimorados junto ao Banco Central, mas, de uma forma geral, acredito que a regulamentação ela é bastante positiva nesse sentido, de esclarecer diversos pontos de discussão no mercado, trazer uma maior segurança para todos, e, ao mesmo tempo, recepcionar as empresas nativas desse setor, né? Então, um ponto bastante positivo da regulamentação publicada pelo Banco Central é o prazo de adaptação, né? A gente vai falar em mais detalhes ao longo do webinar, mas já adiantando, o Banco Central trouxe um prazo de 270 dias após a entrada em vigor da nova regra, que vai acontecer em 2 de fevereiro do ano que vem, para que as empresas que já estejam em operação na data de entrada em vigor possam apresentar seus pedidos de autorização, ou, no caso de instituições financeiras que possam prestar os serviços de ativos virtuais, façam a comunicação ao Banco Central de que já estão atuando na prestação desses serviços. Então, é um prazo razoável, até olhando para outros arcabouços regulatórios, mas, por mais que pareça ser bastante tempo, o tempo passa rápido, né? E tem várias adaptações a serem feitas, a gente vai falar também um pouco mais sobre elas ao longo do webinar. Então, é importante já começar o trabalho, mas, pelo menos, a boa notícia é que aqueles que já estejam operando vão poder continuar operando durante essa fase de transição. Você está no mudo, Vá. Eu acho que a Bárbara continua no mudo, não tá?
Perdão, eu estava no mudo. Tássila, do ponto de vista das empresas brasileiras, que hoje já atuam como intermediárias, corretoras ou custodiantes, quais são as principais mudanças práticas que você imagina aí que se projetam sobre essas empresas no dia a dia, depois da regulamentação? Bom, gente, primeiramente, boa noite. Gostaria de agradecer também aqui o convite. Muito obrigada, é um prazer aqui estar debatendo esse tema super em alta agora, ao lado da Tati, também da Bárbara. Muito obrigada, pessoal, pelo convite. Entrando aí no tema, eu acho que até para dar um step antes, acho que é importante mencionar ali que a regulamentação ela definiu três tipos, né, três modalidades de prestadores de serviços de ativos virtuais. A gente tem os intermediários, né, que é basicamente quem faz ali a intermediação da negociação e distribuição dos ativos virtuais. A gente tem os custodiantes, que é quem faz ali a custódia desses ativos virtuais, e a gente tem ali as corretoras, que é basicamente quem exerce ali as duas atividades simultaneamente. Tendo essa classificação em vista, né, acho que as principais mudanças é que hoje em dia uma empresa que oferta qualquer um desses serviços, ela não está sujeita efetivamente a uma regulamentação do Banco Central, então ela não está sujeita a um processo de autorização, ela não está sujeita a questões mínimas de compliance e de compliance regulatório e tudo mais, e a partir aí da entrada em vigor da regulamentação e depois do prazo de adaptação, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente no webinar, basicamente, as empresas elas vão estar sujeitas ali à atualização prévia do Banco Central. Então, uma empresa, por exemplo, que queira começar a ofertar serviços de ativos virtuais, ela vai ter que previamente solicitar essa autorização para o Banco Central. Por outro lado, empresas que já atuam atualmente vão poder ali ter ali um prazo de adaptação de 270 dias, que a Tati mencionou no início, para efetivamente cumprirem a regulamentação e se adaptarem às novas normas. E com isso, né, uma vez que você é autorizado pelo Banco Central, que você tem essa exigência de pedir uma autorização para o Banco Central, isso traz uma série de questões regulatórias. Então, de um dia você é uma empresa que não tem ali necessariamente umas questões de compliance, de controles mínimos, no outro dia você é uma empresa que está sujeita a todo um arcabouço regulatório super extenso do Banco Central, seja em regras de PLD, né, de prevenção à lavagem de dinheiro, regras de prevenção à fraude, regras de stability. A norma, né, traz uma série de regras bem extensas ali que devem ser seguidas por essas instituições. Então, no final, você vai ter, na prática, várias questões, né, questões de governança, compliance e risco, que deveriam ser seguidos e implementados por essas instituições. Tem ali uma questão de segregação patrimonial também, que deverá ser observado, questão de capital mínimo patrimônio líquido, que também é um ponto super importante para essas entidades, que teve uma mudança também recente da regulamentação, e aí vai exigir ali um capital mínimo dessas instituições. Então, no fim, você tem ali um arcabouço gigantesco de normas e regulações que vão ser aplicáveis a essas atividades, em uma atividade que, né, até o momento, operava sem regras específicas ou definidas. E do seu ponto de vista, Tássila, você, assim como a Tati, você enxerga que isso vai trazer segurança jurídica para essas empresas, que agora elas vão poder navegar num campo um pouco mais previsível. Sim, acho que a norma ela dá um tempo de adaptação, ela também tem um ponto importante, óbvio, de trazer uma segurança jurídica, mas sem matar ali a inovação do setor. Também está muito em linha com o movimento internacional de regulação desse setor, então, os serviços de ativos virtuais estão sendo regulados não só no Brasil, mas no mundo, então a gente vê cada vez mais iniciativas regulatórias pelo mundo e, de certa forma, o movimento global também exige que tenha ali uma resposta no âmbito do Brasil, então a gente tem ali um movimento global para trazer mais segurança para esse setor e trazer, né, mais previsibilidade também na prestação dos serviços. Legal. E do ponto de vista, Tati, essa pergunta eu passo para você, mas eu estou passando uma para outra, mas fiquem à vontade as duas para comentar, que é mais um bate-papo do que um jogo fixo de perguntas e respostas. Mas, passando para a próxima pergunta,
pensando no ponto de vista das empresas estrangeiras, né, que já desejavam, que já estavam ali de olho no mercado brasileiro, essa regulamentação, ela, do ponto de vista de vocês, ela cria uma barreira de entrada ou ela, de certa forma, vai auxiliar essas empresas com mais previsibilidade quando elas resolverem ingressar no mercado de cripto brasileiro? Ótima pergunta, Bá. Acho que a regra acabou saindo até mais favorável às empresas estrangeiras do que estava a consulta pública, porque não apenas a regra deixou claro que as empresas estrangeiras, né, que passem a operar no Brasil antes da entrada em vigor, então passem a ter uma empresa brasileira, né, no grupo para prestar o serviço de ativos virtuais antes de 2 de fevereiro, vão poder continuar operando e entrar também no regime de transição até entrada com pedido de autorização no prazo de 270 dias também, né, que vai acontecer então até 30 de outubro do ano que vem, como também permitiu que as empresas estrangeiras que, mesmo não tendo uma subsidiária local nesse momento, já tenham clientes brasileiros, possam usar esse prazo de 270 dias para migrar suas operações para o Brasil, né? Constituindo uma empresa brasileira e migrando seus clientes brasileiros e as respectivas operações para essa empresa brasileira. Então, até deu um prazo maior do que havia sido inicialmente proposto na consulta pública para que essas empresas possam, de fato, né, formalizar a sua presença no Brasil e ingressar com pedido de autorização junto ao Banco Central. Claro que isso traz também um custo para essas empresas que vão precisar, dentro desse prazo, ter a sua empresa estabelecida no Brasil, né, e operando, então, através dessa empresa local, mas vai ter um prazo razoável para que isso seja feito. Agora, para aquelas que decidam não seguir esse caminho, a regra também deixa claro que, a partir de 30 de outubro do ano que vem, as instituições brasileiras, inclusive instituições financeiras, instituições de pagamento, não vão poder mais operar com empresas estrangeiras que prestem serviços de ativos virtuais a clientes brasileiros, sem seguir o exposto na regulamentação. Isso não está previsto na regra, mas a gente imagina que o Banco Central vai acabar publicando uma lista de todas as empresas que entraram com pedido de autorização, na linha do que foi feito para as BETs, até para que todos no mercado possam saber, né, quem vai estar se adequando à regulamentação ou não, porque, obviamente, você não vai ter a autorização dentro desse prazo até 30 de outubro, vai ser só um prazo para entrar com pedido de autorização. E é esperado que o processo de autorização, não só das estrangeiras, mas também das brasileiras, seja um processo longo. O próprio Banco Central já indicou que ele imagina que seja um processo ao todo de 3 anos, né, considerando as 2 fases do processo de autorização. Então, durante esse prazo todo, essas empresas vão estar operando no Brasil dentro desse regime de transição. É importante que tenha uma transparência para os demais participantes do mercado e mesmo para os investidores de quais são as empresas que, ainda que não tenham autorização, que estão dentro desse regime de transição, né, que estão dentro desse caminho, né, de regulamentação. Legal. Acho que um ponto importante que a gente precisa pensar também, né, é que a regulamentação ela veio para estabelecer regras sobre uma realidade que existe, né? E na prática a gente já tinha diversas empresas atuando como prestadoras de serviço em ativos virtuais, e agora a gente tem uma regulamentação que tenta acompanhar a realidade dessas empresas, né? E nesse choque entre a prática que já existia e uma regulamentação que agora cai sobre elas, o que vocês avaliam aqui sobre as mudanças práticas que a gente pode ver em cima dessas empresas que já atuavam como prestadoras no Brasil? Bom, posso começar aqui, a Tásila me complementa. Acho que tem diversas mudanças a partir do momento em que a empresa passa a ser regulamentada, né? Então, pensando nesse cronograma de adaptação, inclusive, a partir de 2 de fevereiro, as normas já estão em vigor e as empresas vão ter esse prazo
pensando naquelas que já estão em operação hoje, vão ter o prazo de 270 dias para entrarem com pedido de autorização. E o Banco Central já deixou claro que no momento em que a empresa entrar com pedido de autorização, uma série de exigências regulatórias já vão ter que ser comprovadas, né, que estão sendo atendidas para o Banco Central. Então, só dando alguns exemplos, né, a adoção de política de segurança cibernética, a adoção de uma estrutura de gerenciamento de risco, a integralização do capital, que é um ponto bastante discutido no mercado, até por conta das novas regras de capital e patrimônio líquido, que aumentaram substancialmente a exigência de capital para todas as empresas do setor financeiro, né, inclusive para as SPSAVs e, enfim, BTVMs, CTVMs, bancos que também operam com a prestação de serviços de ativos virtuais, políticas e procedimentos de controles internos, entre outras. A instituição, no momento do pedido, então até 30 de outubro, já vai ter que demonstrar que está atendendo. E o Banco Central também estabeleceu na resolução 520 que até a conclusão da análise do Banco Central na fase 1 do processo de autorização, então mesmo antes da empresa ter autorização para operar do Banco Central, a empresa vai ter que ter completado todo o seu processo de adaptação a todo o arcabouço regulatório que está sendo construído pelo Banco Central. Então, as empresas, ainda que não tenham uma confirmação do Banco Central de que vão receber a licença, elas já vão ter que ter todo um custo de adaptação à nova regulamentação. Isso foi bastante discutido com o Banco Central no âmbito da consulta pública, e a posição do Banco Central é que, ainda que ele entenda a preocupação das empresas desse mercado de incorrerem em um custo alto regulatório para se adaptar, sem terem a certeza de que vão ser, de fato, autorizadas a operar pelo Banco Central, o fato que essas empresas hoje já operam. Então, o Banco Central, né, deixou claro que para ele era importante que essas empresas já se adaptassem às novas exigências regulatórias, mesmo antes da conclusão do seu processo de autorização. E em relação ao capital, algo que tem sido bastante discutido é até se o Banco Central concordaria em ter uma fase de transição mais gradual, ou se as empresas já vão precisar ter o capital integralizado até a entrada do pedido de autorização. Da forma como a regra está colocada, seria o segundo caso, a princípio, a não ser que isso mude. Então, as empresas teriam que já ter a integralização do capital também no momento do pedido de autorização, que também já traz um custo bastante alto para essas empresas. E acho que o recado que fica é aproveitar o tempo que o Banco Central está dando, né? Então, a gente tem alguns clientes aqui, acho que imagino que outros aqui também devem ter clientes ou devem estar nessa situação de ter uma certa ansiedade para entrar com pedido de autorização, né? Eu já quero estar aí na frente, já quero ser o primeiro a entrar com pedido de autorização. Acho que a gente não consegue enxergar um grande benefício de fazer isso. Até porque depois que entra com pedido de autorização, algumas obrigações de reporte também passam a valer. Então, a empresa precisa estar pronta, de fato, para não só ter atendido as exigências necessárias para ingressar com pedido de autorização, mas para já começar a cumprir com as demais exigências que vão passar a ser aplicáveis após a entrada desse pedido de autorização. Ótimo, então não necessariamente quem chegar primeiro ganha essa corrida aí. A dica que fica é aproveitar esse prazo de 270 dias para realmente organizar a casa até ter a licença autorizada. E você, Tátila, você vê alguma mudança prática, além das que a Tati indicou, sobre essas empresas que já atuavam no setor? Eu acho que, passando um pouquinho, né, a Tati falou muito bem de toda essa questão do processo de adaptação, né, das exigências ali ainda, né, na fase 1 do processo e antes da autorização definitiva do Bacen. Mas um ponto importante também é que, depois disso, essas instituições que hoje operam, né, sem estar sob um órgão regulador específico, vão passar a serem reguladas e supervisionadas pelo Banco Central, e que isso acaba mudando bastante ali a própria rotina de uma instituição. Então, além de todo esse arcabouço de regras que terão que ser seguidos, você tem ali um monitoramento contínuo do Banco Central, auditorias, inspeções.
e todo esse arcabouço também que acaba incidindo sobre essas empresas a partir do momento que elas são empresas autorizadas e aí supervisionadas pelo Banco Central. Então, acho que isso é muito importante porque impacta bastante o dia a dia ali da operação. Então, a gente passa de algumas empresas que hoje são 100% focadas em questões tecnológicas e de desenvolvimento do produto para uma instituição que vai ter que ter em mente todo um arcabouço regulatório, cumprimento de exigências regulatórias e lidar também com o dia a dia de Banco Central, né? Que acho que para quem tem um pouco mais de experiência em outras áreas, a instituição financeira, instituição de pagamento, por exemplo, é também super intensa, uma rotina super intensa de monitoramento, de também reporte de informações e tudo mais. Então, fora isso, tem um arcabouço gigantesco de regulamentação que vai ter que ser cumprida ali uma vez que essas instituições forem autorizadas. Maravilha. Eu acho que um dos pontos mais aguardados dessa regulamentação era a questão do mercado de câmbio, né? Inclusive, isso foi um ponto, sendo bem breve, mas foi um ponto da minha discussão na minha dissertação de mestrado. Eu estudei se operações com cripto e stablecoins configuravam crime de evasão de divisas, e nesse período o Bacen ele estava soltando as consultas públicas, a 111, se eu não me engano. Eu cheguei à conclusão que a gente precisa da regulamentação para poder dar uma resposta concreta para entender se é legítimo o uso de criptomoedas para praticar ou para promover uma disponibilização de recursos no exterior sem passar por um tradicional mercado de câmbio, né? E a regulamentação ela veio para colocar um ponto de certeza nesse mar de incertezas até então. Então, eu sei que esse é um ponto super controvertido, a questão do uso de cripto como um instrumento cambial, e eu queria ouvir de vocês as principais impressões que vocês têm sobre esse regramento específico. Acredito que nesse ponto onde a regra acho que trouxe a maior inovação, digamos, em relação ao arcabouço anterior, né? Foi a primeira vez que o Banco Central previu a possibilidade do uso de ativos, né, para a realização de operações transfronteiriças. Antes as operações ou dependiam de uma liquidação em fiat ou das chamadas simultâneas de câmbio, né, que você precisaria ter o registro das duas pernas. Então, até a gente tem em alguns casos, estruturas em que o cliente fazia, por exemplo, pagamentos de importação com ativos virtuais. Então, fazia o registro de uma perna de saída do pagamento de importação e uma de entrada da cripto para fazer a transferência daquela cripto em pagamento de forma que atendesse à regulamentação, até porque quando a gente está falando de operações de importação, exportação, é muito importante para as empresas que tenham o registro da operação de câmbio, até para fins aduaneiros, né? Até essa parte do registro cambial acaba sendo mais sensível quando a gente está falando em operações de importação e exportação por conta das questões aduaneiras e fiscais. Então, essas estruturas acabavam sendo usadas, trazendo um custo maior e, sem dúvida, não era o ideal, né? Agora, com a regulamentação, a gente tem uma clareza muito maior da possibilidade de fazer simplesmente uma transferência internacional do ativo virtual, registrando essa transferência sem a necessidade de uma simultânea, sem a necessidade de uma liquidação em fiat, simplesmente com a entrega daquele ativo virtual. Então, acho que em relação aos aspectos regulatórios, na nossa visão aqui no escritório, sem dúvida foi um grande avanço. A gente sabe que isso acabou gerando no mercado várias discussões a respeito dos impactos fiscais que isso vem a ter, né? E acho que o que a gente pode dizer nesse momento é que não tem nenhuma manifestação clara da Receita Federal a respeito desse ponto, mas tem algumas cautelas também que a gente acredita que é importante que sejam observadas para mitigar eventualmente um risco de ser um certo, né, um abuso dessas estruturas para evitar também o pagamento de impostos. E você, Tássila, quais são as suas impressões sobre a regulamentação, sobre o mercado de câmbio com cripto? Acho que, como vocês já falaram, esse foi um dos pontos mais polêmicos e debatidos, tanto na época das consultas públicas, né, tanto agora com a regulamentação final. Então, a gente tem ali
né, quando você olha para o mercado de cripto, grande parte é ali utilizado para transações transfronteiriças, então a gente tem um mercado bem grande nesse sentido. A norma final veio assim, bem até diferente do que estava na consulta pública inicial. A consulta pública inicial tinha algumas restrições e que acabavam que não faziam muito sentido com o que tinha na prática de mercado. Então, a gente teve uma evolução aí das discussões, então a gente pode falar que, de certa forma, o Banco Central ouviu o mercado, né, as empresas e tudo mais na hora de editar a regulamentação, mas a gente ainda tem vários desafios, né? Então, acho que tem um grande desafio de análise interna dessas estruturas e ver ali onde que, né, como que se enquadra, qual que vai ser exatamente ali o impacto. Acho que de uma perspectiva, né, regulatória e de impacto prático, acaba que uma instituição, né, uma PSAV ali que realize essas atividades, elas vão ter que ser sujeitas ali a tipo, uma questão de uma dupla autorização, né, não só a autorização como PSAV para atuar ali no mercado de ativos virtuais, mas também uma autorização para operar no mercado de câmbio, que traz, de certa forma, um ônus regulatório relevante quando você olha ali para né, dentro da instituição. Então, tem um assunto delicado. Acho que a gente tem algumas discussões sobre algumas operações que foram incluídas ali dentro do mercado de câmbio. Então, quando a gente olha ali a lista de operações, o Banco Central colocou que compra, venda ou troca de, né, ativos virtuais referenciados em moeda fiduciária, as stablecoins entrariam ali no mercado de câmbio. Então você acaba tendo uma discussão também sobre ativos virtuais referenciados, por exemplo, no real, dentro do mercado de câmbio, que exigiria também uma autorização ali para operar no mercado de câmbio. Você acaba tendo várias discussões paralelas, eu acho, que são relevantes ali para o setor, que vão ser amadurecidas. Acho que até nos últimos eventos que tenho acompanhado do Banco Central, eles afirmam que a regulamentação é em constante evolução. Então acho que, né, de certa forma, existe um espaço para o Banco Central entender um pouco mais o mercado, um pouco mais os impactos, e ajustando, acho que, a regulamentação de forma geral nos próximos meses e anos, né, igual ele tem feito desde 2013 ali com a questão de pagamentos e tudo mais. Mas é realmente ali um ponto importante, né, que traz vários impactos. Então, você também tem essas operações sendo consideradas aí nas regras de capital estrangeiro e capital brasileiro no exterior, e você tem ali alguns, né, impactos paralelos por conta disso. A gente tem paralelo também o PL das stablecoins, né, que está sendo discutido, está gerando uma discussão própria. Vocês acreditam que possa haver uma superposição entre as normativas? Como vocês avaliam, assim, puxando o assunto das stablecoins, que está sendo falado aqui, mas como vocês avaliam também esse PL que está em trâmite? Acredito que ele é uma peça bastante importante para permitir uma complementação desse arcabouço regulatório que está sendo construído, porque a norma que foi publicada pelo Banco Central, né, as 3 normas publicadas pelo Banco Central, elas não tratam da emissão de stablecoins, justamente porque tem uma discussão se a própria Lei 14.478 dá poderes ao Banco Central para regulamentar os emissores. Ela trata, sim, da distribuição, custódia de stablecoins, na medida, claro, né, que a gente está falando de stablecoins que sejam considerados ativos virtuais, que se encaixem dentro da definição trazida pela regulamentação, inclusive a respeito de stablecoins, e trata, inclusive, de critérios de seleção desses ativos pelos distribuidores, mas não especificamente da emissão. Então, obrigações relativas aos emissores, por exemplo, auditoria do lastro, custódia do lastro das stablecoins, ou ativos de reserva das stablecoins, isso não está sendo endereçado ainda, e o que o Banco Central já indicou informalmente é que a expectativa é que isso aconteça depois da edição do projeto, né, dessa lei que resultaria do projeto de lei, que se pretende que deixe claro que a competência para regulamentar as emissoras de stablecoins é do Banco Central. Existe também uma discussão no mercado a respeito das stablecoins que pagam uma remuneração aos detentores dos ativos virtuais, né, com base na remuneração do lastro das stablecoins. Então, em geral, as stablecoins têm como ativos de reserva títulos públicos, que obviamente geram uma remuneração, e muitas vezes
essa remuneração fica com o emissor. E se o emissor tem a intenção de repassar uma parte dessa remuneração para os titulares da stablecoin, surge a discussão se essa stablecoin se tornaria ou não se tornaria um valor imobiliário. E daí, assim, enfim, tem acho que diferentes visões no mercado, né? Mas uma ponderação que é muitas vezes feita é, poxa, você pagar essa remuneração para o investidor acaba sendo um benefício para o investidor, porque o risco não muda, né? O lastro permanece exatamente o mesmo, a única diferença é que você está pagando essa remuneração para o investidor. Por outro lado, obviamente, que essa remuneração acaba atraindo mais investidores. Mas deixar isso como valor imobiliário por conta do pagamento da remuneração pode gerar uma insegurança no mercado, né? Algumas stablecoins seriam reguladas como valores imobiliários, outras seriam reguladas como ativos virtuais. Então, potencialmente, deixar tudo nas mãos do Banco Central, que é a proposta, pelo menos vigente hoje nesse projeto de lei, poderia também contribuir para trazer mais segurança para o uso das stablecoins no mercado brasileiro. Então, assim, na minha visão, eu queria ouvir um pouco da Tássila também, mas acredito que é algo positivo, né? A expectativa é que ano que vem esse projeto possa avançar, e uma vez que a gente tenha uma lei regulamentando a emissão das stablecoins, que o Banco Central daí possa também complementar o arcabouço regulatório, tratando especificamente dessa atividade. Legal. Super legal, acho que eu concordo totalmente com a Tati, acho que eu também vejo o PL de uma forma positiva e ter uma regulamentação clara ali para os emissores de stablecoins. E também tem um ponto, né, por mais que a gente não tenha ali nada regulando efetivamente os emissores, a gente tem algumas regras que são aplicáveis às intermediárias, né, por exemplo, sobre ali a negociação, né, das stablecoins. Então, a regulamentação lá traz alguns requisitos mínimos que devem ser observados pelas intermediárias no momento da listagem ali dos ativos virtuais, né? Então, acaba sendo um tipo de regulamentação indireta, de certa forma, que você tem todo um dever de transparência. Então, a intermediária ela vai ter que olhar se aquela stablecoin que ela está listando ali para venda nos sistemas dela está efetivamente cumprindo com aqueles requisitos mínimos do Banco Central. Então, por mais que a gente não tenha ainda uma regulação, de certa forma, diretamente aplicável, a gente tem algum ponto ali, algumas questões que vão ser indiretamente aplicáveis, né? Então, no final, por mais que você não está regulando a emissora de fato, você está regulando a intermediária que para ofertar ali nos sistemas aquela stablecoin, quando a stablecoin precisa cumprir determinados requisitos mínimos, o que indiretamente faz com que esses emissores também cumpram esses requisitos mínimos. Então, em questão de, né, auditoria dos ativos de reserva e tudo mais, acho que é um ponto interessante, assim, de abordar e de ter em mente. Por mais que a gente ainda não tenha uma regulação específica, existe alguns impactos que a gente já tem hoje. Maravilha. E vocês também poderiam compartilhar, assim como advogadas e tendo essa proximidade tão grande com o mercado, se houve pontos aí na regulamentação pelo Bacen que deixou o mercado um pouco alardeado, ou pontos até de dúvidas ou de obscuridades na regulamentação que tem deixado, de certa forma, alguma preocupação no mercado? E aqui eu falo de forma geral, assim, fazendo um overview das 3 normas publicadas. Acho que pontos de dúvida não faltam, né? As regulamentações, as 3 resoluções são bastante densas, acho que tem, sim, algumas dúvidas a respeito de alguns pontos que a gente tem discutido com o mercado. Acho que o Banco Central sempre muito aberto ao diálogo, acredito que ele vai, no seu tempo, poder esclarecer grande parte dessas dúvidas, mas acho que dando alguns exemplos aqui, um ponto que foi muito bem trazido pela Tássila é, por exemplo, a previsão de que a compra e venda de qualquer stablecoin, independente de ser denominada em moeda estrangeira ou não, estaria dentro do mercado de câmbio. Acho que não ficou muito claro, né, porque isso é diferente do que estava previsto na consulta pública. A consulta pública previa a inclusão no mercado de câmbio, né, e, portanto, sujeito aos registros previstos na Resolução 521, apenas da compra e venda
ou transferência internacional de stablecoins denominadas em reais. Então, é um ponto, né, que vale a pena ser aprimorado aí, ou pelo menos esclarecido junto ao Banco Central. Tem algumas dúvidas a respeito da atuação de determinados players desse mercado, que também ainda não, sim, acho que ainda vale a pena uma discussão maior com o Banco Central, como é o caso dos OTCs, por exemplo, que atuam como contraparte em nome próprio, não exatamente em nome de terceiros, mas que, pelo menos nas discussões que a gente teve até agora com o Banco Central, né, via associações e nas manifestações públicas e eventos que o Banco Central participou, a gente entende que a intenção do Banco Central é incluir os OTCs, mas aí como exatamente esses OTCs vão ser incluídos e se tem algum espaço para alguma flexibilização por conta da particularidade da operação deles, acho que é um ponto ainda a ser discutido com o Banco Central. E acho que tem alguns pontos, talvez, mais de momento da implementação. Então, por exemplo, existe a exigência de que as PSAVs ofertem contas de pagamento, mas isso a partir do momento que elas forem autorizadas. Enquanto elas não são autorizadas, como ficaria as contas bolsão, né, das SPSAVs, considerando também a regra do Banco Central recente, referente às contas bolsão, então isso também tem tido bastante repercussão no mercado. Eu acho que tem realmente vários pontos que vale a pena, acho que todos os participantes do mercado debaterem e levar ao regulador. Eu acho que é uma regulamentação nova, né? Então a gente ainda vai ter muita discussão sobre a implementação, sobre os modelos de negócio. Então, alguns eventos também têm sido muito discutidos sobre o que enquadra em cada modelo, sobre a própria questão de você ter ali, né, a prestação de serviços relevantes, você que está fazendo o serviço de fato, você analisar efetivamente sua operação para ver onde você se enquadra ali na regulamentação, até para o próprio processo de autorização. Tem discussões de fundo, né? Acho que dessa das stablecoins é um ponto que a gente tem visto bastante, assim, até porque estava bem diferente, né? A consulta pública, inicialmente, ela estava restrita ali à moeda stablecoins referenciadas em moeda estrangeira, e aí quando veio a regulamentação, acho que todo mundo ficou um pouco sem entender o motivo, mas eu acho que é isso, é um setor, né, novo, o Banco Central também está aprendendo ali como lidar com várias coisas, vários modelos de negócio, assim como aconteceu com o mercado de pagamentos, que continua se desenvolvendo, né, e continua tendo ali as suas normas modificadas de tempos em tempos pelo Banco Central. Provavelmente vai ser um setor que vai ser tão dinâmico quanto. A gente tem vários modelos de negócio, a gente tem várias empresas com tamanhos e modelos diferentes, então acho que a gente vai ter bastante discussão aí nos próximos meses e nos próximos anos, provavelmente. Maravilha. E acho que agora já está encaminhando para o final, o objetivo é um bate-papo aqui, papum, rápido, mas eu queria que vocês, meninas, falassem um pouquinho sobre o que vocês veem como, assim, agora um exercício mais de futurologia, em curto, médio, até mesmo de longo prazo, como vocês enxergam aí o futuro aí depois desse divisor de águas que foi a regulamentação pelo Bacen? Acho que toda regulamentação acaba trazendo um impacto relevante para o mercado, é o que aconteceu no caso das instituições de pagamento, né? A regulamentação acabou fomentando bastante o crescimento do mercado de pagamento, a redução da concentração do mercado, a entrada de novos players, para trazer segurança, né, para esse mercado. Foi o que aconteceu com as fintechs também, com a regulamentação das fintechs de crédito pelo Banco Central. E a gente acredita que o mesmo pode acontecer com o mercado de ativos virtuais. A regulamentação, como a gente falou, traz maior segurança, então facilita a entrada de grandes players até internacionais no mercado, né? Esses players, eles buscam estar em mercados que têm uma regulamentação mais clara, né? Então, uma segurança jurídica maior. Ao mesmo tempo, traz um impacto grande para os players menores, ainda mais considerando as novas regras de capital, acho que é inegável que isso traz um custo muito alto
para alguns participantes e, eventualmente, pode levar a alguns movimentos de consolidação de alguns players. E, então, acho que a gente também imagina que a gente deve ver algumas movimentações nesse sentido no mercado, mas em linhas gerais, acho que como, né, a gente falou no começo, a gente vê a regulamentação de forma positiva, mas acho que todos acho que estando, né, cientes dessa necessidade de um conhecimento maior do Banco Central, uma discussão maior, um debate na indústria a respeito da implementação das regras, e que é um processo de evolução, né? Acho que ainda vai ter novas regras saindo, o próprio Banco Central já deixou claro que esse é só um começo, a gente espera que em breve vão ser publicadas instruções normativas, resoluções complementares, tem o projeto de lei de stablecoins, que a gente já falou aqui, tem o projeto de lei também de segregação patrimonial, que é bastante importante para esse mercado. A gente imagina que pode ter um avanço no ano que vem a respeito desse projeto. Então, a expectativa era que fosse ainda esse ano, mas como a gente já está no final de novembro, talvez não saia esse ano, mas ano que vem acho que a gente tem uma expectativa de que esse projeto possa ser aprovado. Então, acho que ainda temos muitas novidades pela frente na indústria de ativos virtuais. Bom, acho que como a Tati falou, tem esse impacto ali mais imediato, né, de aumento de um custo ali de compliance para essas instituições definitivamente se adaptarem, né, a todo esse arcabouço regulatório recém-saído do forno. Então, de fato, a gente vai ter ali algumas instituições que talvez não consigam fazer frente a esses investimentos, a gente vai ter possivelmente algumas instituições que vão acabar, enfim, em processo de consolidação e tudo mais, mas você vai ter um mercado também com uma segurança jurídica bem maior, uma confiança bem maior. Isso, de certa forma, né, você tem um mercado agora com regras do jogo que estão estabelecidas. Então, por mais que seja ali um processo de adaptação e exija um investimento de compliance e de adaptação, você também não tem, você já tem as regras do jogo definidas. Então, de certa forma, você pode atrair em questão de investidores estrangeiros e tudo mais para o mercado brasileiro, uma vez que a gente já tem ali pelo menos um desenho, um esboço inicial da regulamentação. A longo prazo, a gente vai ter provavelmente ali as instituições, de certa forma, entre aspas, né, instituições sérias e que realmente consigam fazer frente a esse desenvolvimento e todos esses requisitos. Então, a gente tem, no geral, a gente tem visto, acho que nos últimos anos, o Banco Central fechando um pouco o cerco de forma geral, tanto no mercado de pagamentos, eu acho que isso basicamente o que tem acontecido, acho que em termos de regulamentação nos últimos anos e nos últimos meses. Então, a gente teve inicialmente para pagamentos, por exemplo, a gente teve um grande incentivo de entrada a players e participantes e até, por exemplo, de certa forma, de uma exceção da regulamentação. E agora você tem ali o Banco Central mais preocupado em ter players rígidos dentro do mercado que consigam fazer frente aos riscos efetivos das atividades que eles estão desempenhando. Então, no final, a gente vai ter um mercado muito mais sério, de certa forma, e mais preparado ali para fazer frente a todo esse desenvolvimento e esse arcabouço regulatório. Ou seja, a gente está numa fase de amadurecimento desse mercado, né? Em que realmente os players estruturados, capacitados, sérios, enfim, vão passar nessa peneira aí. Bom, encaminhando para as considerações finais, deixo aqui para a Tati, para a Tássila, a palavra aberta, se vocês quiserem compartilhar aí algum recado para o pessoal que está nos ouvindo, para as pessoas que estão, para essas empresas que hoje estão atrás aí dos requisitos para obter essa autorização, enfim, deixo aberto aqui para vocês. Primeiro, agradecer mais uma vez o convite, sempre um prazer poder participar dos webinars organizados por vocês, e muito bom dividir o webinar com a Tássila. Acho que o recado que fica nesse momento, para aqueles que ainda não estão operando no Brasil, acho que focar, né, em ter substância para mostrar
já estava em operação antes da entrada em vigor. Após a entrada em vigor da regra, teve muita calma na implementação e na adaptação de todas as novas exigências regulatórias. Acho que reforço aqui o recado de não adianta ter pressa nesse momento, né? O Banco Central deu prazo de 270 dias para todos entrarem com pedido de autorização, então, acho que aproveitar o prazo para construir todos os controles, políticas, processos internos necessários para atender o disposto na nova regulamentação, considerando não só as exigências que vão ser aplicáveis para fins da apresentação do pedido de autorização, mas também todos os reportes que passam a ser aplicáveis no dia seguinte em que entra com pedido de autorização. Então, está pronto para esses 2 momentos e aproveitar também esse período para já ir fazendo as novas adequações necessárias que vão valer após a conclusão do Banco Central, né, do processo da fase 1, e também aproveitar esse período para debater no mercado eventuais aprimoramentos à regulamentação, levar manifestações via associações e outros canais ao regulador, que sempre se mostrou muito aberto ao diálogo, então é importante também que eventuais pontos identificados, né, de problemas na regulamentação sejam divididos também com o Banco Central. Bom, eu também gostaria de agradecer aqui o espaço, gostaria também de agradecer a Regina da Betoken, que não conseguiu estar aqui com a gente hoje, mas também me abriu um super espaço e foi muito, muito bacana aqui conversar e bater esse papo. Eu gostaria de agradecer a Tati, obrigada também por ter, enfim, esse bate-papo foi ótimo, e acho que, no geral, esse ponto de você ter também discussões com o regulador e ter discussões com associações é super importante. Eu acho que, no momento do mercado que a gente está agora, né, por mais que as regras já estejam, de certa forma, publicadas, sempre tem espaço para discussão, sempre tem espaço para alterações. Então, acho que esse é um papel muito importante das associações ali de mercado, de trazer essas discussões do Banco Central, de trazer discussões de negócio de modelo na prática, né? Então, acho que é um ponto super importante. O ponto também, né, de não querer correr para, enfim, preencher ali, protocolar o processo de autorização sem necessidade, né, no final, ser uma instituição supervisionada é puxado, dá super trabalho. Eu acho que, né, quem tem uma experiência ali com outras instituições sabe que o dia a dia também não é fácil e tem uma série de outras questões que vão aparecer. Então, acho que é sentar com calma, ver os processos, ver exatamente onde está sendo enquadrado ali cada modelo de negócio, pensar em quais são todas as obrigações que vão ser aplicáveis, e se adaptar, né, no final, com essa nova rotina aí de uma entidade regulada, que de fato não vai ser mais só pensar no produto ou pensar na tecnologia, mas também pensar ali no compliance e no regulatório. Maravilha, meninas. Queria super agradecer. Antes da gente encerrar, também a gente tem uns minutinhos finais. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente está aqui à disposição também para responder. Eu habilitei o chat aqui, eu não sei se está habilitado ou não, mas estamos super à disposição. Mas se não tivermos também perguntas ou considerações aqui, eu queria agradecer as meninas, a Tati e a Tássila, que super se colocaram à disposição. A gente teve vários conflitos de agenda, mudança no quadro, mas fico feliz que deu certo, essa composição foi perfeita, as meninas super complementares aí na fala. Queria agradecer, não recebi nenhuma mensagem aqui no inbox, mas a gente está também à disposição pelos nossos canais, do WLF, no LinkedIn, enfim, qualquer coisa, entre em contato conosco, pessoal. Boa noite, obrigada por nos ouvir. Tchau, meninas. Tchau, pessoal que nos acompanhou. Boa noite. Obrigada. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.